É 10, viu, meu? Não, bom, vamos lá. André, agora é contigo. Olha, é um Vamos prazer lá. a presença de todos. Eu acho que essa palestra é uma palestra que vai contribuir bastante. Eu sempre falei que eu acho, não sei se todas as profissões, mas o que eu vejo na classe médica, que não tem um apreço pela marca. E a gente endeusa, eu tenho, por exemplo, o Einstein, se o cara falar que aqui tem Einstein, é o melhor. Quer dizer, então, o preço, o valor que a marca tem. A gente não tem ideia desse valor, né? E o que é importante de agregar qualidade na sua marca, porque isso torna ela de um valor. Então, é o que eu penso isso, e trouxe um especialista na área que eu conheço aí há, sei lá, 20 e poucos anos, que sempre foi uma pessoa que me levou a pensar com muito carinho sobre o valor da minha marca, por exemplo. Legal. André? Bacana, Romit. Obrigado aí. Boa noite a todos. Vocês todos aí estão me vendo, né? A gente agora, como com essa pandemia, a gente se encontra pessoalmente e virtualmente, né? Então, a gente fala, um prazer conhecer pessoalmente, mas eu não conheço alguns de vocês pessoalmente ainda. Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Tudo jóia? Bacana. Bom, eu posso já compartilhar minha tela aqui, Romit? Tudo certo? Vamos lá. Vocês estão vendo bem já a tela compartilhada aí? Bacana, legal demais. Bom, é um prazer, como eu falei, aí estar aqui. Obrigado pelo convite, Romit. Alguns de vocês aí são nomes assim que a gente, por viver em Santos, conhece gente da terra, né? São marcas aí, que são marcas que marcaram, de fato, aí o coração das pessoas e estão dentro da cabeça das pessoas aí. Alguns eu conheço pessoalmente, outros não, mas a marca de vocês, certamente eu conheço. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o valor da marca na saúde e os impactos da transformação digital, porque o que era não é mais e o que é agora é bem diferente. Se a gente não se organizar, a gente vai perder. Vamos lá. Bom, para a gente falar do valor da marca, a gente precisa conseguir definir o que é valor. Antes de definir o que é valor, a gente precisa definir o que não é valor. Preço não é valor. Preço é aquilo que estamos dispostos a pagar quando a gente percebe o valor. E para a gente falar de valor, a gente precisa tentar ir para um lado assim bem moderno, algo que está fazendo sentido ainda para poucos, mas que certamente aí vai abraçar o mundo na área da medicina, que é esse conceito aqui. O valor é o desfecho, aqueles desfechos que contam, dividido pelos custos. Vocês tiveram já a oportunidade aí de ter uma palestra com o Clemente Nóbrega. Eu assisti um pouco dessa palestra, conheço pessoalmente o Clemente Nóbrega, não sei se ele vai lembrar de mim, mas a meu convite, ele participou aqui de um congresso de empreendedorismo, quando eu era diretor do Ciesp aqui em Santos, e um congresso que foi aqui em Santos, aqui no Mendes Convention, e ele foi uma das pessoas que nós convidamos. E a palestra dele foi bárbara, né? Então, eu conheço bastante aí. E essa conta matemática aqui, dos desfechos que contam, dividido por custos, eu queria que a gente prestasse bastante atenção no numerador, tá? Porque quando a gente pensa aí em desfechos que contam, essa parte que contam aí faz toda a diferença, isso muda tudo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque tem alguém aí com o microfone aberto, eu não sei se quer falar comigo, se está fazendo algum tipo de pergunta.
Tudo bem? Podemos seguir? Então, como eu estava dizendo, a questão aí dos desfechos que contam, essa palavrinha que contam, muda tudo, toda a equação. Porque, na verdade, o que acontece? Como é que a gente pode descobrir o que verdadeiramente conta para alguém se a gente não colocar esse alguém no foco da nossa atenção? Então, você imagina uma estrutura individual, onde eu preciso colocar individualmente, colocar atenção nas pessoas com que eu estou conversando para tentar entender o que conta para cada uma dessas pessoas. Se você ampliar essa equação para uma empresa onde a estrutura é múltipla, essa estrutura ela precisa estar orientada à atenção, ela precisa estar orientada ao cliente. E agora, graças a Deus, eu tenho 48 anos e graças a Deus eu estou vendo isso acontecer. O marketing, ele, poxa vida, está orientado agora, está começando a se orientar nas pessoas, está colocando as pessoas no centro. Porque até pouco tempo atrás, quem estava no centro era o P de produto. Então, para a gente conseguir entender o que conta para cada um, inevitavelmente a gente vai precisar mudar o nosso mindset, a gente vai precisar colocar o cliente, o paciente no centro dessa equação e tentar respirar essa cultura do cliente no centro, customer centric. Isso é uma cultura que está se disseminando no mundo e as grandes coisas do marketing sempre são norte-americanas e eles descobriram isso lá e isso está chegando aqui de uma maneira muito importante. E aqui a gente tem a primeira disrupção do marketing na área da saúde. O P de produto deixou de ser o foco e o cliente passou a ser o centro. Bom, o que isso significa? Isso significa que não é mais sobre características, não é mais sobre a capacidade que uma máquina tem de precisão operatória, por exemplo, ou de uma técnica cirúrgica, ou de uma, sei lá, de um eletrocardiograma, ou de uma máquina da NASA aí que vai fazer um exame, tá? Um mamógrafo e assim por diante. É sim sobre benefícios. As pessoas, elas muitas vezes as características viram sopa de letrinha e a pessoa olha para aquilo e fala, legal, mas eu não entendi como é que eu posso me beneficiar. Afinal, como é que isso pode melhorar a minha vida? Qual que é o benefício direto de toda essa sopa de letrinhas aí que você está dizendo sobre a qualidade do seu produto? É sobre fazer sentido na vida das pessoas. Quando eu falo fazer sentido, tudo que faz sentido na vida de cada um de nós, a gente adota. Se ainda não adotou, aquilo passa a ser foco da nossa atenção e a gente entra num processo de adoção. Então, a gente, se quiser fazer sentido na vida dos clientes, se a nossa marca quiser, se a gente quiser que a nossa marca faça sentido na vida dos clientes, dos pacientes, a gente está falando sobre fazer as pessoas entenderem que aquilo tem um benefício direto na vida delas e elas poderão, sim, se quiser, adotar. Bom, o todo mundo, nesse momento, começa a dar lugar para grupos. Aí começa a segmentação. Porque até bem pouco tempo atrás, o marketing mandava tudo para todo mundo. E hoje não funciona mais mandar tudo para todo mundo. Se você acaba de comprar uma geladeira na minha loja e no dia seguinte eu mando para você uma promoção de geladeira, eu mostro para você duas coisas, tá? Eu mostro a minha insensibilidade de eu não conhecer você dentro da minha estrutura, você deu seu dinheiro para mim, e eu mostro que eu não tenho sensibilidade também com o seu bolso, porque provavelmente eu estou oferecendo a mesma geladeira que você pagou mais ontem por um preço menor hoje.
Então, eu deixo você ainda puto da vida. Então, agora a gente está na hora de conseguir enxergar que toda aquela base de dados que a gente, porventura, construiu, agora é a hora da gente entender quem são essas pessoas. Esses grupos, eles são grupos de afinidade. São pessoas que sofrem da mesma dor, que estão na mesma situação. Isso acaba causando um fenômeno psicológico que se chama pertencimento. Quando eu consigo conhecer as pessoas pelo pertencimento delas, eu passo a fazer sentido para elas. Então, se você, por exemplo, compra um carro e, de repente, você entra num grupo daquele carro, as pessoas que estão naquele grupo, elas provavelmente têm aquele carro ou querem comprar aquele carro. Portanto, qualquer coisa que a gente falar ali que não seja pertinente ao ponto do pertencimento, não tem aderência. Em compensação, tudo que eu falar dentro do ponto do pertencimento poderá fazer sentido para essas pessoas. Lembrando que fazer sentido é o caminho para a adoção. Então, a gente está falando, como você disse no início, Romit, de marcas, né? Como é que eu penso numa marca e adoto uma marca? Virando o jogo, eu, dono de marca, como é que eu consigo fazer com que a minha marca seja adotada pelas pessoas? Bom, vou trazer alguns dados aqui para vocês. Hoje, e isso é muito recente, isso é de 2020, do meio do ano para cá, tá? 84% dos clientes afirmam que a experiência que uma empresa oferece é tão importante quanto seus produtos, soluções e serviços. Bom, isso é a parte tangível de que a mentalidade mudou. Só que existe uma diferença entre a mudança da mentalidade e a execução daquilo dentro da sua estrutura. Bom, 78% dos clientes esperam uma experiência uniforme com todas as áreas da empresa. E 59% deles dizem que, em geral, parece que elas estão conversando com departamentos diferentes e não com uma única empresa. Bom, de outro lado agora, como é que está funcionando? Quais são os números de quem está dentro das empresas diante dessas transformações? Bom, os profissionais que estão lidando diretamente com a operação dessas mudanças aí dizem que a necessidade de tecnologia mudou de forma significativa desde 2019. 81% dessas pessoas já diz isso. E, deixa eu tirar aqui a tela da frente aqui que estava me tapando. E, enquanto isso, 81% desses profissionais dizem que implementam essas mudanças hoje muito mais rápido do que eles implementavam em 2019. Isso quer dizer o seguinte: tudo está forçando a mudança. Começa no mindset, daí a gente precisa levar esse mindset para a execução, e são coisas distintas, existe um processo aí, só que em 2019 era mais difícil você conseguir executar. Por quê? Porque era mais caro, era mais difícil, era mais complexo, e em 2020 não é tão caro assim, ou talvez já esteja numa economia de escala, é acessível para uma empresa comprar essa tecnologia, é mais fácil, as coisas não são tão complexas como eram em 2019. Um ano evoluiu 50. Bom, o fato da vida é que departamentos isolados geram experiências desconexas para os clientes. E daqui, a gente tem que chegar e olhar como é que os grandes líderes de sucesso aí estão se organizando com relação às táticas para os próximos 12 meses. Bom, eles estão investindo aqui, em mais flexibilidade com os clientes, mais qualidade de dados. Isso aqui, o número 2 aqui, eu preciso colocar um highlight, dados, tá? Então, mais qualidade de dados e acessibilidade, processos de vendas simplificados,
quanto menos clique, quanto menos etapas no processo, melhor. Tá? Dentro da clínica, quanto menos balcão, quanto menos sala de espera, melhor. Abordagens personalizadas, chamar as pessoas pelo nome, entender a razão de cada um, entender o que é importante para aquele ser que está na tua frente, o histórico dele, o que ele já fez, não só clinicamente, mas principalmente no digital. Parcerias melhores entre as áreas, por quê? Porque a gente está no momento onde não cabe mais aquele jogo de empurra, de puxa, ó, isso não é meu departamento, isso não é. Hoje todo mundo é responsável pela qualidade da experiência do usuário, todas as pessoas, tá? Todas. Muito bem. Bom, o que acontece com isso? Existe uma métrica em marketing, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama LTV. LTV é a sigla em inglês de Lifetime Value. É o tempo de vida, é o valor do tempo de vida daquele paciente ou daquele cliente dentro da minha empresa. Então, o Lifetime Value, ele consegue contabilizar, ele consegue projetar quanto aquela pessoa, ao longo dos próximos 10 anos, 20 anos, poderá deixar de dinheiro dentro da minha empresa se eu tiver, de fato, aí, a condição de fazer sentido para ela. Então, o objetivo do LTV é conseguir fazer sentido para as pessoas para aumentar esse LTV. Porque quanto mais tempo as pessoas, a sua marca faz sentido para elas, mais dinheiro ao longo do tempo ela vai deixar diretamente e indiretamente dentro da sua empresa. Então, menos da metade das organizações hoje monitoram o LTV. É algo muito importante para os próximos anos de marketing, a gente conseguir enxergar o LTV que a gente tem de cada indivíduo, de cada paciente nosso. Isso vai fazer toda a diferença no seu fluxo de caixa, no seu bolso, no seu faturamento e no seu markup. Bom, os dados, eles vão indicar, porque eles indicam qual é o caminho a ser seguido. Hoje, a gente percebe que no marketing existe aí uma epidemia ou uma pandemia de gurus. Tem mais guru do que índio. Todo mundo é guru. Fazer 6 em 7, 6 dígitos em 7 dias, vocês já devem ter visto isso por aí. Conseguir fazer você triplicar o seu faturamento em 2 meses. Bom, isso são ofertas e mais ofertas que a grande maioria não se consolida. Por quê? Porque existe todo um background. Como vocês, médicos, não podem prometer a saúde do paciente, embora vocês vão unir todas as forças de tecnologia, de técnica, de estrutura para conseguir dar a saúde a eles, vocês não podem colocar a mão no fogo que vai dar certo, porque cada corpo é um, cada um responde de um jeito. Quando a gente pensa numa organização, uma organização também, as células dessa organização são as pessoas. Aquele CNPJ, na verdade, é uma instituição apenas jurídica, porque lá dentro tem um monte de CPF. Vocês, como donos, sabem muito bem que existe uma dificuldade, um desafio muito grande em liderar pessoas. Não mandar. Mandar é bem fácil. Liderar é difícil. E o líder, ele faz sentido para os liderados. Quando, então, os liderados enxergam que aquilo faz sentido, os liderados acabam fazendo aquilo, acabam colocando aquela verdade, levando aquela verdade lá para a ponta. Portanto, quando a gente pensa em experiência de cliente, não tem jeito de ser de baixo para cima, precisa ser top-down. Então, é muito importante que a gente enxergue a importância de colocar esse cliente no centro. Bom, aqui a gente vai para um ponto que é um ponto bem interessante, que a fama acaba dando lugar para a autoridade. E fama e autoridade são coisas diferentes. E hoje, com o advento do digital,
a autoridade vale muito mais do que a fama. No digital, os algoritmos utilizam a autoridade como fator de ranqueamento. Isso quer dizer que, quando você entra no Google e faz uma busca, se você quiser guardar ou esconder um cadáver, é só deixar esconder esse cadáver na terceira página do Google. Ninguém vai lá. O que faz as pessoas não irem nem para a segunda, muito menos para a terceira? A qualidade dos resultados da primeira. E como é que o Google consegue dar essa qualidade? Porque ele arrumou um jeito de dar uma nota para essa autoridade. E quem tem mais autoridade empurra quem tem menos autoridade para baixo. Muito bem. Essa é a segunda disrupção do marketing na saúde. 97% das pessoas, quando estão diante de um desafio, de um problema, elas iniciam o processo de entendimento daquilo, de busca de informação no digital. E se você vê como você resolve o problema individualmente, o Google é o lugar onde as pessoas adotaram quando elas têm problemas. As redes sociais, de fato, são impressionantemente ricas em quantidade de pessoas. As pessoas, de fato, estão nas redes sociais. Mas 97% das pessoas não vão nas redes sociais para buscar a solução de problema. Elas vão no Google e em outros buscadores. A gente fala mais do Google porque ele tem, de fato, aí nada de braçada em tamanho de mercado. Ele lidera. Mais de 70% do mercado mundial é dele. E esses outros 30% é muito divididinho. Tá? Ninguém tem força suficiente. É mais ou menos a briga de Coca-Cola e Pepsi. Tá? Muito bem. Então, o Google virou o maior confessionário do mundo. Até os padres do Vaticano confessam os seus problemas no Google. E daí, se vocês pensarem, tá certo? Não seria muito mais inteligente aparecer quando a pessoa confessa um problema que você soluciona do que aparecer para todo mundo? Aí eu fecho a diferença entre fama e autoridade, tá? Autoridade é isso que eu acabei de falar. Muito bem. Para a gente conseguir entender quais são as métricas, as principais, porque a coisa é bem complexa, tem muito detalhe, tá? Mas, de uma maneira assim, mais geral, quais são as métricas que o Google vai olhar dentro do seu site, do seu domínio, para conseguir dar uma nota de autoridade? São essas que estão aqui embaixo, que tem setas verdes. A primeira delas é o número de visitantes do teu site. Quanto maior o número, maior a autoridade. A segunda delas são visitantes únicos. A diferença do primeiro para o segundo são aqueles visitantes que retornaram para o teu site. Aqueles visitantes que você foi suficientemente interessante para ele dentro do teu site, que eles resolveram voltar. Então, quando a pessoa volta, isso é um indício muito claro para o Google que, de fato, você tem autoridade naquele assunto. Mas ele não é suficiente para te colocar numa primeira posição. Existem outros. O próximo é o número de páginas visitadas em cada sessão. O próximo é o tempo que as pessoas ficam no teu site cada vez que elas entram no teu site, o tempo médio. E o último, eu separei esses 5 como principais. O último desses 5 é o coeficiente de rejeição, que é o bounce, esse último aqui. O coeficiente de rejeição é algo muito importante. Por quê? Porque o Google vai conseguir metrificar se a pessoa saiu do teu site mais rápido do que ele entrou. Isso indica para o Google que ela estava procurando algo, confessou para o Google apresentou teu site como solução, ela entrou no teu site e não achou aquilo que ela procurou. Então,
O Google indica isso como um problema sério de autoridade. E ele faz uma conta dentro do algoritmo, juntando todos esses cálculos e acaba dando uma nota de autoridade, tanto para a qualidade do teu site, quanto para o domínio www.teunome.com.br, tá? Muito bem. Bom, eu peguei aqui uma tela de ontem, essa tela é de ontem do Hospital Ana Costa, tá? E até porque, Robit, quando você me ligou para me convidar, você me falou sobre o Einstein. E hoje de manhã não, agora antes aqui você abriu falando sobre o Einstein. Então eu peguei um player de hospital da Terra, talvez o hospital mais, vamos colocar assim, moderno, não sei tecnologicamente, mas aquele que está mais na cabeça das pessoas aqui, talvez o maior, não sei, né? Esses são os números. Quer dizer o seguinte, o Hospital Ana Costa tem 7 mil visitantes no site deles todo mês, sendo que 1.700 voltaram pela segunda vez em diante, 5.300 não voltaram, as pessoas ficam mais ou menos aí 4 minutos e 17 dentro do site do Hospital Ana Costa e visitam 2 páginas, alguns visitam uma, alguns visitam 3, a média deu 2,16 e o bounce rate deles é 59, 60. Não é um bounce ruim, tá? Pode melhorar, tá? Muito bem. Vamos ver agora o Einstein, só para a gente começar a enxergar essas diferenças, porque essas diferenças, até pouco tempo atrás, elas eram geográficas. E não dá para você conseguir ter a performance geográfica local de São Paulo em Santos. Mas quando a gente vai para o digital, dá. Bom, olha aqui os números do Einstein. Enquanto o Hospital Ana Costa tem 7 mil visitas no site, o Einstein tem 3 milhões de visitas todo mês. Sendo que 1.200.000 voltaram pela segunda vez ou mais. O número de páginas, em média, visitadas são 3. O tempo de visitação, 7 minutos e 25, dá de lavada na Ana Costa. E o bounce, 62 de rejeição. Tá? Mais ou menos igual ao da Ana Costa. Bom, a diferença é do joio para o trigo. Tá? Sem entender que o Hospital Ana Costa é o joio. Não, mas em termos de digital, a gente percebe aí esse ato, é um gap gigantesco, né? 3 milhões contra 7 mil. Bom, vamos aqui para o sírio-libanês, que é o próximo, né? Enquanto o Einstein tem 3 milhões, o sírio-libanês tem 2,5 milhões, sendo que 2 milhões são visitantes únicos e 500 mil voltaram. Número de páginas visitadas é bem pequeno, 1,32. O tempo de visitação é mais ou menos igual ao do Einstein e a rejeição é maior do que a do Einstein. Já que a gente está brincando dessa brincadeira, é legal a gente dar uma olhada, por exemplo, no São Luís, lugar que meus filhos nasceram lá e dentro do hospital a experiência é impressionante. Os caras são uma orquestra, né? Bom, olha lá, 1,9 milhões de visitas mês, sendo que 700, 800 mil aí visitaram da segunda em diante. 4 páginas visitadas, 16 minutos de média e um bounce bem menor. Quanto menor o bounce, melhor, né? Muito bem. Vocês percebem aqui, ó, que esses números, eles são números muito importantes, porque hoje a gente tem que enxergar o site da gente como o maior ativo de marketing que a gente tem. Precisa ser. Se vocês ainda não enxergam o de vocês, é hora de começar a colocar atenção nisso, porque os grandes players já estão dentro dessa razão. Agora, não adianta a gente ter um site com uma audiência muito bonita, muito grande, ter capacidade de retenção desse conteúdo, do tempo, do número de páginas, pela qualidade de conteúdos, etc.,
mas a gente não ter um negócio que se chama funil. Funil é aquele brinquedo que faz com que essa audiência tenha a chance de evoluir para virar um dia uma oportunidade de negócio, virar dinheiro no bolso, virar faturamento. Sem funil, se a audiência não tiver funil, ela fica descolada com o teu faturamento. Só que hoje, 2/3 da jornada da compra, pelo menos, esse número eu vou trazer daqui a pouco, mas é importante eu falar agora, 2/3 da jornada da compra já é digital, quando não é 100%. Tá? Muito bem, então quer dizer que se a gente não tiver competência no digital, a gente está na roça, como marca. Muito bem. Bom, então a gente viu um player de Santos, daí a gente viu o Einstein, Sírio-Libanês, São Luís, e agora a gente vai ver aqui um player que eu não sei se vocês conhecem, mas é um baita de um player de telemedicina. Bom, o fato de talvez vocês não conhecerem, que vocês estão na área da saúde e talvez seja mais fácil para quem está na área da saúde conhecer mais coisa. Mas existe muita coisa que a gente não conhece dentro da nossa própria área. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar desse player, mas o fato da vida é que esses caras têm 19 milhões de visitas por mês no site deles. Eles têm 11 milhões, quase 12, de visitantes únicos. Quer dizer que eles têm numa média aí de 6 milhões, quase 7 aí, de visitantes que retornaram da segunda, visitam 2 páginas, 7 minutos, e o bounce deles é mais ou menos igual ao do Ana Costa, do Einstein, só que você vê o tamanho da audiência. Coloca o Einstein no chinelo, coloca o São Luís no chinelo, o Sírio-Libanês no chinelo, e certamente eles estão transformando isso em recurso financeiro. A gente está falando aqui de marketing, tá? Muito bem. E agora eu vou trazer um outro player que, se vocês passarem na Ana Costa, vocês vão lembrar, que é o Doutor Consulta. Que o Doutor Consulta, como outros players da mesma natureza, vieram ocupar um espaço que cada vez é maior, que é o preço da saúde no Brasil. Muita gente sem plano de saúde que precisa de qualidade. O Doutor Consulta veio exatamente para ocupar esse espaço. Se ele veio para ocupar esse espaço, provavelmente o pensamento de quem estruturou a ideia é baseado no quê? Na necessidade do cliente. Quer dizer que se isso der caldo, se der resultado, quer dizer que isso faz sentido. E a prova que faz sentido é essa. 1,5 milhão de visitantes por mês no Doutor Consulta. É gente pra caramba. Tá quase chegando ali no São Luís, tá quase chegando ali no Sírio-Libanês, né? É uma audiência respeitável. E olha que interessante, metade, já é 50% praticamente, visitou da segunda em diante. Quer dizer que eles estão trabalhando a capacidade de retenção da audiência. 4 páginas, 9 minutos, é tempo para dar com pau. E olha o bounce rate deles, 45. É o que tem menor bounce rate aqui. Isso quer dizer, gente, que a gente hoje, em qualquer segmento que a gente estiver, se a gente não sair fora da caixinha do que era até o ano passado, há 2 anos atrás, a gente vai ficar provavelmente engessado e limitado nos limites que a gente mesmo colocou no nosso alcance. Então, eu trouxe de propósito esses números aqui, todos eles são números de ontem, tá? Portanto, muito atual, justamente para a gente conseguir enxergar para onde vai o marketing, para onde vai o valor da marca na área da saúde. Bom, lembra que eu falei para vocês que precisa fazer sentido? Um site que tem 1,5 milhão de visitantes é porque conseguiu fazer sentido para muita gente.
um site que conseguiu ter 19 milhões e assim por diante, tá? Então, a pergunta é, como é que está o site de cada um de vocês? Essa é uma primeira lição de casa aí que vale a pena vocês olharem. E para ajudar vocês, eu estou disponibilizando para vocês, de uma maneira gratuita, tá? A possibilidade de eu fazer esse lastro, esse rastreamento para conseguir enxergar como é que está o site de cada um de vocês. Fazer uma análise de autoridade. Então, para quem quiser, tá certo? É só escanear esse código de barra ou entrar nesse endereço que depois eu também posso passar, tá bem, para vocês. E vocês vão preencher os dados de vocês e eu vou pessoalmente olhar caso por caso, justamente para quê? Para a gente conseguir enxergar como é que está a gente em relação à tendência, tá ok? Muito bem. Bom, aqui então vem a terceira disrupção do marketing para a saúde. O comportamento passou a ser o foco. Até bem pouco tempo atrás, o que era importante era o tal do público-alvo. O público-alvo dá dados para nós de IBGE. Perfil, tá? O perfil não é mais suficiente para a gente conseguir fazer um bom trabalho de marketing. Por quê? Porque dentro do perfil tem gente que tem o perfil certo e não tem o comportamento ideal. E daí a gente precisa começar a colocar atenção, a se perguntar, afinal, qual é o comportamento ideal? Qual é o comportamento digital ideal daquele que um dia vai virar meu cliente, daquele que eu quero que vire meu cliente, aquele cara que eu tenho atenção, que eu tenho por objetivo atraí-lo para a minha marca. Como é que eu posso fazer sentido para ele? O que faz sentido para ele para que ele tenha um comportamento que esteja alinhado com aquilo que eu estou oferecendo e um dia vai virar negócio? Então, o comportamento passou o seu foco, mapear esse comportamento vai se transformar em poder. Quem tem informação tem poder, e isso acaba sendo um baita diferencial competitivo. Muito bem. Esta é a era do BI, do Business Intelligence, inteligência de negócios. Como é que eu consigo, a partir dos dados, entender para quem eu devo oferecer, o que eu devo oferecer, quando eu devo oferecer, para que faça sentido para essas pessoas, para que eu não precise vender, para que eles resolvam comprar. Muito bem. Aqui eu estou trazendo uma informação também muito atual sobre a classificação de preferência das fontes de dados para que a gente consiga usar esses dados aí dentro de um BI, tá? Essas fontes de preferência são fontes daquelas grandes empresas, os grandes líderes, ok? Brasil e mundo. Então, essas pessoas elas estão prestando atenção em dados transacionais, estão em identidades digitais, identidades offline, identidades digitais anônimas. Tem coisa aqui que não cabe para o nosso papo aqui, tá? Coisas de muita tecnologia, que não precisa disso para a gente fazer um bom marketing. Mas existem duas que eu selecionei, que é o número 2 e a número 7, que fazem todo sentido hoje em dia para qualquer negócio, independente do tamanho, independente do lugar onde esse negócio esteja, que é interesses e preferências declarados do usuário, do lead, tá? E interesses e preferências deduzidos. No digital, cada passo que eu dou deixa um rastro. Isso quer dizer que é muito simples eu conseguir traquear a vida da pessoa dentro do meu site. Com tecnologia eu consigo fazer isso, tá? Então, muitas vezes o cliente fala para você, manifesta, ele declara para você algo, mas na realidade ele está interessado em outras coisas. E você hoje tem condição de saber isso. Se você juntar essas duas coisas, você vai ter um diferencial competitivo, você vai ter poder para conseguir oferecer para ele aquilo que vai, de fato, resolver o problema dele. Bom,
A demanda é a grande tendência. A gente está vendo aí a briga de cachorro grande das televisões. E essa briga é tão grande que a Disney resolveu brigar essa briga. Vocês estão acompanhando aí, mas tudo começou com Netflix, alguns anos atrás. Depois a Amazon enxergou isso e abriu o Prime Video, e agora a Disney. Bom, eu tenho 2 filhos aqui, 10 anos mais ou menos. Eles não sabem o que é uma televisão a cabo. Não porque eu tenho 4 aqui em casa. É porque eles não usam. O que eles usam? Eles usam sob demanda. Eles ouvem música sob demanda. Quando eu estou ouvindo rádio no carro, eles pedem para eu voltar a música. Então, vocês percebem que é um outro mindset. Eu tenho que explicar para eles que não dá para voltar no rádio. Eles estão acostumados com Spotify. Bom, então, demanda é a grande tendência do consumo. Bom, aparecer quando faz sentido, faz todo sentido para a demanda. Por quê? Eu confessando um problema, aí eu estou suscetível para ler a respeito, para entender sobre aquilo. Agora, se eu ligar para você no meio de uma cirurgia, no meio dessa reunião e tocar o seu telefone, tentando te oferecer uma solução maravilhosa, você não vai me atender, ou se você me atender, você vai ficar louco da vida e falar, meu, como é que você me liga assim, me interrompendo? Porque ninguém suporta mais ser interrompido. Então, é a demanda que a gente precisa colocar no nosso radar aí. É a grande tendência do consumo. Bom, o conteúdo, então, passa a ter uma importância surreal dentro de uma estratégia. Só que esse conteúdo, ele não é um conteúdo comum. Ele precisa ser um conteúdo que vai ajudar verdadeiramente o nosso cliente, aquela persona, a resolver o problema que ela confessou no Google. Então, eu preciso fazer com que ela evolua no funil, porque ela não está disposta a perguntar para alguém ainda. Ela não decidiu se ela vai fazer isso na Angiocorpore ou se vai fazer isso, sei lá, no Incor. Ela não decidiu ainda. Então, o que acontece? Nesse momento, não é o momento da gente ter uma interação humana. É o momento da gente ter interações digitais de qualidade. Onde esse lugar é seguro? O único lugar que é seguro é no teu site. Então, você precisa, de alguma maneira, atrair essa pessoa para o teu site, através de conteúdos relevantes que vão curar a dor dela. Quando eu falo dor, assim, é importante vocês entenderem, eu sei que vocês entendem, tá? Que eu não estou falando de medicina aqui. Eu estou falando, quebrou uma chave, eu preciso de um chaveiro, a minha dor é um chaveiro, tá? Então, quando essa pessoa confessar essa dor, esse problema, esse desafio no Google, é a hora da gente aparecer. Não é aparecer para todo mundo. Não é mais sobre ser famoso. É sobre ter autoridade naquele assunto, tá? Então, o site, ele precisa ser enxergado como o principal ativo de marketing. Ele precisa ser muito bem estruturado. As páginas de produto precisam ser muito bem estruturadas para a experiência não ter muito clique, para ser objetiva, etc. O blog é uma ferramenta essencial dentro de um site, não para ficar compartilhando pensamentos diários, contando causos, não. Isso você faz na sua rede social, pessoal de preferência, tá? O blog aí é para a gente criar conteúdos aderidos à jornada, que vão curar a dor dessa pessoa, porque, na verdade, essa pessoa, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, a fase que ela está tem uma necessidade. A gente precisa entregar aquilo que ela precisa naquela fase para ela conhecer a gente, para ela gostar da gente, para ela confiar na gente. Aí sim a gente pode ter opção do bolso dela. Bom, e dentro do blog, esses conteúdos, eles precisam de consistência. Isso é igual à academia, gente. Se me matricular na academia hoje e ficar 30 dias todo dia indo na academia, é ótimo. Mas não adianta eu ficar esses 30 dias e no segundo mês não ir nenhuma vez. É melhor eu ir 2 vezes por semana durante o ano inteiro, isso tem mais consistência, vai fazer muito melhor para a minha saúde, para o meu corpo e para o meu preparo físico, do que eu ir 30 dias e depois parar de ir. Então, é um ponto muito importante essa questão do conteúdo, da consistência. Bom, e aí a gente chega na quarta disrupção. A quarta disrupção
é a transformação digital propriamente dita. E essa transformação digital que todos estamos vivendo, ela não é sobre tecnologia. Não, não é mesmo. Ela é sobre gente. Nunca foi tão humano. Nunca. Lembra que eu falei já essa informação para vocês? A jornada do comprador, a jornada da compra, é aquele pedaço que tem como gatilho a necessidade de você reconhecer que você tem um problema. Então, quando você reconhece que você tem o problema, é o gatilho inicial dessa jornada. Ela vai até quando? Ela vai até o momento que você decide quem é que vai solucionar o teu problema. Se eu vou contratar a Angel Corpore ou se eu vou subir para o Incor, tá? Então, a jornada é esse pedaço aí. Esse pedaço, 2/3 desse pedaço, pelo menos, é digital. Se você vai para aquele player de telemedicina, provavelmente lá a gente consegue, aquela jornada lá é uma jornada talvez 100% digital, porque talvez a compra seja online e automaticamente o cara já faz a marcação e já vai para um ambiente de consulta, talvez, tá? Então, existem, de fato, aí, diferenças desse percentual do digital, mas, no mínimo, 2/3 dele é digital. Bom, o que acontece? Eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa linha que vai entrar, e essa linha vocês vão olhar a quantidade de etapas, de processos que vai acontecer dentro dessa linha. Essa daqui é a linha que eu estou representando aqui como a experiência do cliente, tá? Então, quando é que ela começa? Ela começa muito antes do cliente ter contato com o teu produto, ter contato com o teu serviço. Ela começa muito antes. Ela, às vezes, começa no Waze. Às vezes, ela começa no Google Maps, para você encontrar quem está perto de você, tá? Enfim, isso vai depender de uma série de fatores que a gente não controla, mas a gente precisa estar preparado para todos, tá? Mas, de maneira geral, a gente precisa conseguir atrair essa pessoa, essa atração precisa gerar audiência, daí a gente precisa se ocupar com a qualidade da audiência. Não adianta eu trazer, por exemplo, uma pessoa interessada em macarrão para um site que vende carro. Tá? Não vai, o bounce vai ser alto, tá? A rejeição vai ser alta. Então, precisa fazer sentido, não é isso? Então, a qualidade da audiência é algo muito importante. A conversão dessa audiência para transformar aquela audiência que você não conhece em alguém que você conhece, tá? Que é a conversão em lead. E depois o relacionamento, a qualidade do relacionamento com esse lead, o engajamento que a gente vai proporcionar para esse lead, para ele começar a gostar, a gente começa a jogar uma bola de tênis para lá e você percebe que ele volta para cá. Ou ele quer jogar, cada um na sua velocidade. Mas é muito chato quando você joga e não volta, joga e não volta, joga e não volta. A gente precisa olhar, porque tem muita gente que joga e não volta até o dia que começa a voltar. Porque ele tem a dor, passa a ter a dor e ele começa a responder as bolas, tá? Muito bem. E daí isso vai virar aí uma oportunidade de negócio e vai chegar na primeira venda, que é esse coração laranjinha que está aí. Bom, aqui a gente tem uma primeira ruptura, tem uma passagem de bastão aqui. Vocês percebem que entre marketing e vendas e a interação humana, tá? A primeira interação humana, tem uma primeira passagem de bastão. Essa passagem de bastão é um ponto de estrangulamento. Se essa pessoa, se o processo da gente não está bem estruturado, essa pessoa não considera toda a jornada que você proporcionou para o teu cliente no digital. E essa pessoa, ela vai começar a jornada, o atendimento daquele cliente, como se nada tivesse acontecido antes. Isso não é verdadeiro. E a pessoa vai perceber. Vai parecer que aquele departamento não sabe o que o outro departamento faz. Tá?
Então, é muito importante a gente fazer com que todo mundo toque a mesma música. Então, tem uma primeira passagem de bastão e, ao longo desse processo, existem algumas outras passagens de bastão e, como numa própria competição aí de corrida de revezamento aí, todos os corredores sabem o que estão fazendo, sabem qual é a sua parte e sabem o que fazer para pegar o bastão e depois para entregar o bastão. Então, é muito importante a gente enxergar que todo mundo, todos os departamentos da organização precisam estar dentro do mesmo esforço de marketing para toda essa jornada, para toda essa experiência do cliente. Porque ela começa um dia, essa experiência, e se ela for muito bem feita, ela nunca vai terminar. Essa tela aqui é uma tela muito interessante, porque se você olhar bem nessa linha horizontal, tem uma linha horizontal que está cortando a tela, é a mesma jornada, a mesma experiência do cliente dessa tela aqui, tá? Só que a gente está vendo aqui em fases isso aqui, tá? Então, na verdade, o que acontece? Cada uma dessas fases, cada uma dessas verticais aqui representa uma fase. Então, na verdade, quando a pessoa confessa um problema para o Google, uma dor para o Google, ela confessa e ela, na verdade, fala isso que está aqui, ó. Putz, eu tenho um problema que impacta a minha vida, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho, whatever, né? Daí ela vai lá e confessa isso para o Google. Daí ela entra numa outra fase, daí ela acha o teu site, ela começa a ler você sobre aquele assunto. Ela não entra na tua home, ela entra num assunto dedicado àquilo, tá? Muito bem. E daí ela começa a ler, ela começa a perceber e tem essa reação, ó, ufa, existem soluções para o meu problema. E daí ela lê mais, ela começa a deixar mais denso, ela volta para o teu site, ela de repente se converte para ver um vídeo, ela quer baixar um conteúdo mais denso sobre aquela patologia, sobre aquele tratamento, enfim, né? E daí ela fala assim, ela entra nessa outra fase dizendo, uau, essa clínica, essa solução, esse serviço, esse hospital pode realmente me ajudar. E daí ela está muito próxima, tá certo? De uma interação humana. No marketing hoje, a gente tem como medir a temperatura desse cara e a gente tem, em função da temperatura dele, pode colocar esse cara exatamente nos to-dos, por exemplo, de uma pessoa interna nossa, tua, né? Dentro da clínica aí, da clínica de vocês aí. Para quê? Para quando a pessoa estiver no momento certo, mas ela ainda não levantou a mão, a gente pode ligar para ela. Nesse momento é a hora certa de ligar. Agora, quando for ligar, a gente precisa saber o que vai falar. Não é qualquer abordagem. Então, tem toda uma métrica, tem todo um processo, tem toda uma educação, um treinamento aí. Muito bem. Daí, essa ligação, ela não é para vender nada, para oferecer nada, é muito mais para entender o momento daquela pessoa. E daí, sim, em função desse momento, eu posso fazer perguntas chaves que as respostas vão qualificar você, né, o cliente, se eu passo para frente ou se não passo para frente. Se eu passar para frente, vai ter uma outra uma passagem de bastão. E daí, sim, vamos imaginar que a gente consiga vender para ela, ela assine, ela resolva fazer a cirurgia, fazer o tratamento, fazer a consulta, whatever, né? Muito bem. Nesse primeiro momento aí, ela está saindo dessa primeira fase, tá? Do lado esquerdo aí, que é a fase azul aí, que é a fase da conquista, e ela está indo para a fase de expansão. Bom, se dentro desse momento, a partir desse momento, todo o teu time que já faz um bom trabalho lá, mas estiver orquestrado com toda a parte anterior, você vai proporcionar uma experiência interna lá, muito bacana, vai ser uma orquestra. E daí ela vai falar, yes, tudo transcorreu sem nenhum atraso, sem nenhuma surpresa, sem nenhum percalço, tudo como prometido, foi legal, tudo que o doutor falou aconteceu, e mesmo os medos que o doutor colocou em mim, eu entrei com consciência, deu tudo certo. Legal, daí começam aqui os impactos.
Bom, os impactos, a gente vai voltar, então, para aquela tela inicial, onde a gente tem aquela equação do valor, tá? Onde o que de verdade faz razão, faz diferença, por exemplo, sobre a disfunção erétil, no caso do Clemente Nóbrega, que ele explicou lá daquela clínica que fala sobre a próstata, né? A disfunção erétil e a dificuldade de urinar, né? Então, aí são os impactos. Então, aquela parte que aquela clínica faz muito bem está exatamente nessa 1, 2, 3, 4, na quinta coluna, na coluna do impacto, tá? Então, os impactos estão acontecendo, os desfechos estão sendo atingidos. Então, se os desfechos são atingidos, é exatamente o momento, você, na verdade, está asfaltando a tua estrada aí, para quê? Para esse cara correr ainda mais dentro dessa pista. E daí, você faz a expansão. Por quê? Ele vai ficar com um sorriso daqui até aqui, e ele vai entrar na outra fase, que é a fase, de fato, da expansão aí, que ele vai falar, oh my God, que outros problemas eu posso resolver nessa clínica? Que outras pessoas que eu amo eu posso indicar essa clínica? E daí a coisa começa a fase de eternalizar, tornar eterna aquela experiência. Bom, esse funil é um funil que tem o nome simpático aí de gravata borboleta, mas é um framework de uma metodologia que se chama Winning by Design. É uma metodologia que faz muito sentido para os dias de hoje, onde a experiência do cliente é o foco e o cliente está no centro. E os dados vão responder às nossas perguntas. Então, na verdade, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que com tecnologia a gente consegue rastrear a vida do lead dentro dos nossos conteúdos, saber o que ele lê, quando é que ele volta para o meu site, quantas vezes voltou, quanto tempo ficou, que conteúdos leu, de que conteúdo foi para qual. Enfim, a gente tem condição de enxergar tudo isso através de tecnologia. Se vocês olharem aí, existe uma linha também horizontal verde nessa tela aí. Essa linha é a vida do lead. Tudo que o lead fizer, por exemplo, dentro do meu site, eu consigo saber. Tá? Quando eu mando um e-mail, eu mando e-mail lá para o Romit, o queijo fresco aí, Romit, a nossa newsletter aí. Eu sei quando você abre, eu sei quando você clica, eu sei tudo, tá? Eu sei o que você se interessou, eu sei tudo, tá? E isso é muito importante a gente olhar para o marketing com esse viés, porque a partir daí você começa a ter a possibilidade de fazer cruzamentos. Por exemplo, as pessoas que fizeram teste ergométrico, fizeram um eletrocardiograma e mais algum, sei lá, um ecocardiograma, elas, de repente, elas estão mais suscetíveis a, de repente, você oferecer um tratamento XYZ para ela, tá? Eu não sei, como eu falei para vocês, os dados é que vão responder. Esses cruzamentos vão dar inteligência para o seu negócio. E é importantíssimo a gente conseguir ter isso, porque quanto mais inteligência a gente tiver, maior valor a gente vai conseguir tangibilizar da nossa marca. E daí mais essas pessoas vão enxergar valor em nós, nas nossas marcas, no nosso negócio. Bom, aquela tela que eu mostrei é essa daqui, né? Você vê, ó, tem vários tipos de ícone, cada ícone aí representa um tipo de interação que essa pessoa teve, e todas elas eu consigo enxergar tudo, tá? E a gente pode fazer com que essas ações sejam gatilhos para ações de marketing, tá? Muito bem. Bom, como é que eu gostaria que vocês saíssem dessa palestra? A gente já está chegando no final aqui. Como é que eu gostaria que vocês saíssem dessa palestra? Eu gostaria que vocês pensassem no negócio de vocês a partir desse framework, tá? Esse framework é o framework de marketing super, super atual. O cliente está no centro,
tudo que ele faz, todo o comportamento dele, as interações, as vontades, aquilo que ele manifesta, aquilo que a gente deduz, gera dados. A gente precisa ter condição de colher esses dados e de ler esses dados, cruzar esses dados. Aí, de fato, aí precisa de tecnologia para isso, porque esses dados vão ser insumos para marketing, esses dados vão ser insumos para vendas, esses dados vão ser insumos para a experiência do cliente, e a gente consegue fazer com que tudo isso esteja alinhado com uma estratégia. E essa estratégia ela está baseada nos próprios dados. Essa estratégia precisa ter BI, porque senão a gente vai estar dirigindo o carro olhando pelo retrovisor, olhando o passado. E, entendendo isso, queria deixar aqui uma mensagem para vocês, que é muito importante, cada vez mais, a gente ter propósito claro, boa intenção sempre. Empresas com propósito, elas fazem mais sentido para o cliente. A gente precisa trabalhar em quebrar os silos. Os silos são os departamentos, gente, tá? A gente precisa trabalhar, de fato, aí na colaboração. A gente precisa, sim, estimular a diversidade. Quanto mais pessoas heterogêneas tiver para pensar o negócio, mais inteligência coletiva esse negócio vai ter. E a inteligência coletiva é importante, por quê? Porque a gente consegue cada vez mais fazer sentido para mais gente, tá? E reconhecer sempre que puder os outros. O time é uma planta que a gente precisa regar, que a gente precisa cuidar. Então, cada vez mais a gente precisa se colocar como líder e menos como chefe. Às vezes é difícil, e eu falo com conhecimento de causa, porque eu sou ariano adora mandar, né? Eu tenho que me policiar muito aqui, né? Porque, enfim, mas eu percebo que tem uma diferença muito grande. Apesar de eu ter que dar muita energia minha para conseguir conciliar as coisas, eu gostaria muito mais de mandar. Eu sou o dono mesmo, você vai aí e faz, né? Mas, enfim, não é assim que vai dar certo. Hoje o que vai dar certo é reconhecer, sim, e a gente ser mais plural, né? Ver a opinião das pessoas do nosso time para a gente trazer, dar oportunidade para elas manifestarem isso e trazer coisas novas aqui, inovação para a nossa gestão. Bom, e daí eu separei aqui alguns itens, 5 itens aqui, que eu chamo de bula mágica, mas o mágico entre aspas, né? Porque eu sei que eu conheço já há bastante tempo o Romit aí, e independente da conta bancária dele, ele é o cara que sempre está na clínica, é o cara que sempre chega cedo e sai tarde. Todas as vezes eu vi você trabalhando muito, Romit. Eu tenho certeza que é assim com muitos de vocês, ou talvez com todos, tá? É 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, não existe mágica, não existe milagre, o que existe é trabalho, né? Agora, se esse trabalho considerar um bom planejamento, um certo capital para essa mudança do digital aí, pessoas, processos e tecnologia, a gente vai conseguir fazer o que a gente chama de data-driven marketing, que é o marketing orientado a dados com qualidade. E a gente fazer isso com qualidade na verdade, a gente vai ter como resultado a percepção de valor. A nossa marca vai crescer perante aqueles grupos, não para todo mundo, para aqueles grupos que têm as dores que a gente soluciona, tá? E se a nossa marca crescer para esses grupos, a nossa autoridade vai disparar. E a gente vai começar a ter a oportunidade de estar na primeira página do Google sem precisar pagar. Porque o Google, inclusive, no início dessa semana aqui, o Google reuniu todo mundo aí e disse que
vai ter mudança no algoritmo deles e a mudança vai ser na experiência do usuário. A partir de maio de 2021, a experiência do usuário no seu site vai fazer a diferença para o Google te dar mais ou menos autoridade. Então, está tudo convergindo para o mesmo ponto. O cliente está no centro, a experiência é o foco e as respostas estão nos dados. Isso aqui depois eu converso com vocês, posso passar para vocês aí, mas a minha palestra já terminou. Isso aqui é só para dar um en passant aí para vocês. A gente tem a parte offline, muitos de vocês são muito fortes aqui no offline, estão em outdoor, estão em busdoor, estão em todo lugar aí, fachadas, etc. E isso é importante, tem a sua importância, né? Não é para deixar de fazer isso, mas isso custa muito caro. E se você testar, pegar uma parte desse dinheiro e investir no lado do online, mas com estratégia, com funil e com BI, tá? Você provavelmente vai perceber uma diferença. Essa diferença, isso também não é uma mudança da água para o vinho, da noite para o dia. Né? Não é aquela brincadeira daqueles investimentos de muito tempo atrás do overnight, né? Não é, não. Isso é uma estruturação. O primeiro ano é muito trabalhoso, mas a gente começa a apontar o vetor para cima, o segundo ano já começa a escalar. Isso é para sempre, né? É um negócio que começa e não termina. Mas eu coloquei aqui, depois, como eu falei, eu posso mandar esse print para vocês aqui, porque aqui eu estou dizendo, por que cada uma dessas verticais aí, qual é a importância delas e como é que é o olhar que tecnicamente a gente tem para ajudar vocês quando vocês forem dividir o rico dinheirinho na mídia, tá bom? Bom, é isso, gente. O meu muito obrigado. Os meus contatos estão aqui no LinkedIn, no YouTube, né, no site da gente. E estamos aqui aberto a perguntas. É assim, né, Romit? A gente agora fica mais um tanto aí para bater papo, não é isso? Positivo, André, positivo. Agora é o momento das perguntas. E eu gostaria de parabenizar você pela sua apresentação. Gostei bastante, bastante mesmo. Acho importante a gente conhecer esses caminhos, né? Da força que tem hoje as mídias sociais, toda essa avaliação que o Google faz.